Oi, gente, tudo bem? Eu dei uma sumida aqui, mas hoje eu vou falar pra vocês de um livro que eu li essa semana. Muito, muito bom. Um livro bem curtinho, chamado A Pomba, do Patrick alguma coisa, que o sobrenome dele eu não sei pronunciar. E eu vou falar um pouquinho da história pra vocês, porque eu achei muito interessante esse livro, por mais que ele seja curto. Eu achei muito legal, e eu interpretei dessa forma, eu quero compartilhar com vocês. O livro começa com o protagonista criando um ambiente totalmente confortável, em que ele se sinta seguro e protegido da imprevisibilidade da vida. Tipo, dá a entender isso. Eu tô doente, então eu vou ficar um pouco ofegante enquanto eu falo. Mas enfim. E aí, ele cria todo esse ambiente, ele vai parar num apartamento lá minúsculo, morando na casa de outra pessoa lá. E ele cria todo um ambiente em que ele se sente confortável, em que ele se sente seguro e se sente protegido de todas essas mudanças que podem acontecer na vida. E ele decide viver daquela maneira, não insalubre, mas assim, desnecessária, porque ele tinha condições de viver uma vida um pouquinho melhor, mas por opção, por ser um ambiente pequeno e ele conseguir ter controle daquele ambiente, pra ele tava ótimo. E aí ele começa a morar lá, né? Com essa intenção, achando sentido nisso, de que como o ambiente é pequeno, ele vai conseguir controlar quem entra e quem sai, tipo, controlar o próprio ambiente que ele tá. Então ele tem a rotina dele, que ele segue religiosamente, e ele acha que dessa forma ele consegue se proteger das mudanças da vida, né? E aí um certo dia ele sai do quarto e aparece uma pomba. E aí isso acaba com ele. E aí tem aqui a parte da pomba, que ele fala: uma pomba é a essência do caos e da anarquia. Uma pomba vive fazendo barulho em volta de maneira incalculável. Empolera-se e pica os olhos. Uma pomba suja sem cessar e solta bactérias devastadoras e vírus da meningite. Ela não fica sozinha. Uma pomba atrai outras pombas. E nessa parte, ele fala que a pomba, ela representa, né, a mudança que ele não esperava. Ou seja, algo diferente do que ele imaginava aconteceu e isso acaba com a rotina dele. O resto do livro é ele tentando lidar com isso e pensando em tirar a própria vida por causa disso. Quando a pomba aparece, ele começa a lembrar das vezes em que ele foi pego de surpresa pela vida. E aí ele começa a contar a história do passado dele. Ele começa a relatar que ele teve uma infância difícil, que os pais dele acabaram sumindo, né? A mãe dele foi embora e depois o pai dele logo em seguida. E ele não estava preparado para nada daquilo. Ele conta que também participou da guerra, que ele também não estava preparado, porque, convenhamos, a gente nunca está preparado para nada na vida, né? Por mais que a gente elabore e tente se preparar, assim, psicologicamente para as coisas, a gente nunca tá preparado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, sabe? Ninguém passa um roteiro pra gente no correio falando o que vai acontecer na nossa vida. E aí, ele começa a falar sobre isso, ele começa a descrever a pomba lá, ele tenta tirar a pomba, tipo, ele se esquiva da pomba, ele pensa em outras formas de mudar a rotina dele pra ele não se encontrar com a pomba em nenhum momento. Ele já começa a replanejar toda a rotina dele pra ver se ele consegue, e aí quando ele vai de encontro com a pomba, ele tenta, tipo, assustar ela, mas não dá certo, e aí ele fala: cara, eu vou ter que mudar toda a minha vida. E aí quando ele planeja e pensa em mudar toda a vida dele, ele começa a se afundar numa tristeza bizarra, assim. Então ele começa a mudar, a se planejar, sair de lá, arruma as coisas dele, fala: ó, acho que não vai dar mesmo, não consigo mais ficar aqui e eu vou ter que ir embora. E na hora que ele decide arrumar as malas dele e ir embora, a dona lá do lugar, ela fica tipo: por que você tá indo embora? E aí ele fica muito, muito puto, porque ele queria que alguma coisa acontecesse, sabe? Ele meio que desconta o estresse dele, o medo dele nela, assim, e nos pensamentos, né? Mas quando ele vai realmente tomar uma atitude, ele não consegue, ele simplesmente não consegue. Aí no trabalho, ele também calcula tudo que ele faz
minuciosamente para que não tenha erros. Ou seja, ele tem tentativas bizarras durante todo o livro de tentar manter o controle da própria vida. E são tentativas desnecessárias que acabam limitando ele, ou seja, ele deixa de viver muita coisa porque ele fica colocando limites nele para conseguir ter controle da própria vida, que é uma coisa impossível, você não consegue controlar a sua própria vida. E aí, nessa tentativa miserável de tentar controlar a própria vida, ele acaba se perdendo no próprio caos, na própria confusão, nos próprios pensamentos, e ele acaba tendo uma fase de autoconhecimento forçada, bizarra, em que ele volta no passado e ele lembra tudo que já aconteceu com ele e ele começa a ficar muito, muito mal. Até que chega no ponto que ele pensa em tirar a própria vida. Vou contar o final do livro agora. Então, se você não quer saber, pula essa parte do vídeo. Mas no final do livro, quando ele pensa em tirar a própria vida, acontece algumas coisas, alguns desastres naturais lá. E aí ele decide tomar coragem e voltar pra lá, porque ele vê uma esperança, né? Ele vê uma luz e fala, não, acho que eu consigo lidar com a imprevisibilidade da vida, eu acho que dá, eu posso mudar, eu consigo aceitar isso. E quando ele volta pra lá, a pomba já não tá mais lá, já tiraram, já limparam tudo, já tá tudo ok. E ele fica, tipo, tá bom, mas pelo menos eu tive coragem de vir até aqui, sabe? E é bem legal isso, porque, de fato, quando você tá lendo, você acha absurdo como que as coisas escalonaram muito rápido, então você fica, cara, esse protagonista é louco da cabeça. Mas na verdade não, porque quando a gente se dá conta lendo o livro e depois que a gente termina o livro, a gente para pra pensar nas atitudes que ele tomou ao longo do livro, da forma que ele estava tentando ter controle da própria vida, e você se identifica muito. Porque a gente tenta ter controle da vida na intenção de nos proteger de coisas que a gente nem sabe que vai acontecer, mas que podem machucar. Então, tipo, a gente tenta se proteger sempre da vida, o que não faz sentido, sabe? Eu já falei aqui antes sobre isso. Sobre aceitar o fluxo natural das coisas. Quando a gente tenta nadar contra a correnteza, a gente se cansa mais, a gente se frustra mais, a gente perde, né, a luta. Mas quando a gente aceita a correnteza e deixa o corpo levar, a gente chega ao nosso destino final em paz, sem cansar o corpo, bem, porque a gente aceitou o fluxo natural das coisas. E é isso que acontece no final, ele aceita o fluxo natural das coisas. Ele aceita que ele não tem controle sobre tudo, por mais que ele tente criar um ambiente, que aquele ambiente ele tem controle do que acontece, ele não tem controle sobre tudo, porque ele achava que aquele lugar que ele morava há anos, um lugar que ele envelheceu, ele tinha controle porque ele sabia exatamente o que acontecia sempre, aconteceu uma coisa que ele não esperava. Então não tem como não acontecer coisa que você espera dentro de qualquer coisa da sua vida. Você não consegue imaginar, você não consegue prever nada do que acontece. Porque a vida é assim, a vida é imprevisível, acontecem coisas aleatórias e, eu tenho que estar preparado. Você tem que estar bem com você mesmo e tem que ter confiança de que você vai conseguir lidar com qualquer situação que for acontecer na sua vida. Eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas eu tenho confiança de que eu vou conseguir lidar, porque eu já passei por muitas coisas antes, então eu consigo lidar com essa também. E é ter confiança em si mesmo, sabe? Uma coragem, assim, parar de querer tentar ter controle e só viver, igual a música do Djavan. Desencana, meu amor. Então, a gente tem que parar de tentar criar controle em situações que a gente não controla. A gente não controla nenhuma situação, tá? Você controla as suas decisões, mas você não controla as situações, os contextos, nada. Não tem como você prever, entendeu? Seja em relações da sua vida, seja lugares, seja qualquer coisa. Você pode criar um ambiente confortável para você, igual ele fez. Mas a intenção dele naquele ambiente pequeno era ter controle, porque pequeno ele iria conseguir ter controle, sabe? Ele fala isso no livro. Ele fala no livro: alojamento seguro que lhe pertencesse
e apenas a ele, que o protegesse das desagradáveis surpresas da vida e de onde ninguém mais pudesse expulsá-lo. E aí ele falava, não podia confiar no ser humano e de que só poderia viver em paz mantendo-se afastado dele. E ele vai falando dos traumas dele ao longo do livro e da forma que, tipo, quantas coisas aconteceram na vida dele pra ele querer criar um ambiente dele, sabe? Tipo, cara, finalmente tem alguma coisa minha que não vai sair correndo, que não vai fugir, que não vai morrer, que não vai acontecer nada. Alguma coisa que não vai mudar enquanto eu estiver aqui, sabe? E ele se frustra, né? E é sobre isso. E ao longo do livro ele vai falando também o que ele deixou, o que ele sacrificou, o que ele deixou de viver para poder ter controle de alguma coisa e ter algo que era dele, sabe? E a gente nunca tem nada nosso, né? Se a gente for botar na ponta da letra, assim, na ponta de tudo, a gente não tem nem a casa que a gente vive mesmo comprada, não é nossa. Tudo do governo. Então a gente não tem nada nosso, assim, sabe? Nada nos pertence. Absolutamente nada. E isso não é triste, isso é libertador. Nada te pertencer é libertador, sabe? Eu não tenho nada, eu não devo nada, eu tô livre, eu sou um ser humano livre, eu sou uma pessoa livre, eu sou livre. Isso é libertador. E tem uma parte no livro também que eu destaquei que eu achei bem legal. Que ele ainda descrevendo a pomba, ele fala: naquele olho não havia nenhum brilho, nenhum lustre, nenhuma centelha de ser vivo. Era um olho sem olhar. Cara, essa frase eu achei muito foda. Era um olho sem olhar. Ele tava vivo. Ele tava vivendo, mas ele não estava vivendo de fato, assim. Ele tava vivo, mas ele não tava vivendo a vida dele. Ele tava só a carcaça mesmo. É um olhar sem alma, né? Eu achei isso muito legal, um olho sem olhar. Eu achei legal essa frase e eu queria trazer. E igual eu falei, né? Ao longo do livro ele fala: Jonathan teve calafrios de nojo, teria preferido bater a porta de novo na mesma hora. Sua natureza instintiva quis recuar, voltar para o quarto seguro e afastar-se do terrível lá de fora. E aí ele encontra também uma pessoa na praça, assim, e aí ele fica tipo, nossa, eu queria ter esse jeito livre, sabe? De ser. Eu queria ser livre desse jeito. E tem um momento também que ele não tá enxergando direito, e aí ele começa a pensar em 1000 desastres diferentes, até um câncer no olho, ele começa a pensar, tipo, ele se deprecia muito durante o livro, ele se acha uma bosta, assim. E ele transparece isso, sabe? E ele acha que tudo de ruim pode acontecer com a vida dele, então ao mesmo tempo que ele tenta se proteger da vida, ele acha que ele é o protagonista de tudo e que tudo pode acontecer com ele. E assim, existe sempre a possibilidade, sabe? Mas não tão de forma exagerada. E a gente acaba sendo assim também, porque a gente acaba se colocando numa posição narcísica do tipo, preciso ficar, sabe? Eu sou no centro, tudo acontece em volta de mim, pra mim, sobre mim, sabe? A gente sempre se coloca nessa posição de que, tipo, eu sou o protagonista, eu sou a protagonista. Porque, querendo ou não, a gente só sabe o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Eu nasci dentro desse corpo e vou morrer dentro desse corpo, né? Então, assim, você meio que já vai pra esse lado narcísico, mas, tipo, não é tanto assim, você não precisa ser tanto assim, sabe? Aceitar a própria irrelevância e a liberdade de que nada te pertence, assim, é um sentimento papo de um daiá. Então, meu recado é, você não tem controle de nada do que acontece na sua vida. Não importa o quão seguro seja o ambiente que você criou pra você ou na sua cabeça, não importa de quantas pessoas você se afaste, não importa. Tem uma frase que o meu professor na aula de psicologia falou que eu achei bem legal, que o autoconhecimento só vem a partir de outras pessoas, da relação com outras pessoas. Então, assim, não adianta você se privar do mundo, porque pra você se conhecer, você precisa conhecer outras pessoas, você precisa estar inserido no mundo, sabe? Então, aceitem o fluxo natural da vida. Aceitem que vocês não têm controle de absolutamente nada. Se retirem desse lugar narcísico de que, tipo, tudo acontece comigo e você é no centro.
Se coloca numa posição mais figurante e aceita que tá tudo bem. Você não tem controle das coisas e nada vai acontecer assim, absurdo, que você não consiga dar conta. E é isso. Tchau, gente.